Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. E sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Cúpula Cast para falar de mais um Webtoon que é muito bem falado, né? Inclusive todos que estamos aqui reunidos eu acho que gostamos bastante ou não, vamos descobrir hoje. Mas quem fala aqui é o André Orgione, o seu host. E, cara, esse anime pegou tudo que um outro aí tinha. Não, esse anime não, né? Esse Webtoon pegou tudo que uma outra história aí tinha e só melhorou. Né? E só melhorou. E aí, pessoal, quem fala é o Dude, e ele pode não ser o mais popular, mas pra mim ele é o melhor Webtoon que tem. Aqui é o Patrick, e falar de The Beginning of the End e falar bom na mesma frase é pleonasmo. E aqui é o Wesley, e eu só posso concordar com todo mundo e dizer que ele é um pioneiro, entre aspas, na história que ele conta. Olha só, um pioneiro, como assim? Traduz isso pra gente aí. É porque acabei de ficar sabendo da data da novel, então já mudou tudo. Já mudou toda a minha percepção. Pior que eu também achava que ele não era pioneiro, tá ligado? Mas ele é que é o Não, pioneiro mas mesmo. calma lá. É 2016 a novel. Pensei que era 2006, mano. Não. O que o Patrick comentou aqui, pra quem tá em off aí, gente, o Patrick comentou que é de quando o cara começou a escrever, né, Patrick? É isso, né? Sim. Tá, Ele beleza. começou a escrever em 2006 e publicou só 10 anos depois? Não, acho que a carreira dele, ele começou em É 2006. isso, é um punhado de coisas que ele costumava escrever e o Beginning é meio que um apanhado, uma amálgama de tudo que ele já tentou fazer na vida, né? Show de bola. Ah, que da hora. O Turtle Me, é assim que fala? Isso. Turtle Me, será? Turtle Me. E rolava até, cara, não sei, acho que é legal a gente já até alinhar isso desde o começo, mas rolava até um assunto de que era americano isso aqui, mas não é coreano, né? Eu andei pesquisando, eu achei que era americano porque eu vi alguém comentando que era americano, mas é coreano, ou não? É porque os criadores, né? Porque geralmente são dois caras que se intitulam em cada final de capítulo, né, cara? Tudo que eles postam em inglês, tá ligado? Eles não postam em coreano, tá ligado? Acho que até o Insta deles é tudo em inglês, velho. Mas pensa da seguinte forma, um monte de criadores postam em inglês pra ter maior abrangência, tipo, mundial. Exato. Mas parece que os caras são gringos, tá ligado? São dos Estados Unidos, sei lá, Canadá, Europa. Gringos são, né? Não, quando eu falo gringo, Pra eu gente o pessoal lá aqui de cima, né? Não o japonês, né? Não, mas eles são... o original deles é coreano. É coreano, né? Aham. E, bom, se não ficou claro, gente, a gente tá aqui pra falar hoje sobre The Beginning After the End, né? O famoso começo depois do fim. E, cara, eu lembro que quando... Eu não lembro agora se foi o Patrick que leu primeiro e falou, cara, lê que é bom. Aí tu lê o nome, né? The Beginning After the End. Já pensa, porra, é Isekai, tá no nome, né? Tá literalmente no nome, né, cara? Eu fiquei, puta merda, cara, o Patrick tá me trollando aqui, não é possível, cara. Não é possível, mas, né? Acho que assim como eu, algumas pessoas foram surpresas. Mas, aí da André, Cal. pra quem assistiu uns 500 animes de Sekais e leu mais 500, mano, o que é mais um, né? Exatamente. O que é mais um? Mas justamente é o que é mais um e ao mesmo tempo, putz, mais um. A preocupação que o cara tem, né, cara? Mas... Bom, a gente já vai falar melhor sobre isso, mas eu acho que isso subverteu um pouco depois. E eu acho legal a gente só deixar claro logo no começo do cast que o papo de hoje vai envolver as 3 primeiras seasons, né? Que eles dividem em temporadas, digamos assim. Sim. Traduzindo pra capítulos, a gente tem o quê? Capítulo qual? Uns 85 aí. 85 capítulos, mais ou menos. 85 capítulos. Confirma aí, Patrick, Wesley, isso aí, né? Isso, Exatamente. Beleza. Então, se você não leu, né, a gente não vai entrar em muitos spoilers, porque a ideia é fazer mais ou menos o que a gente fez com Solo Leveling, né, então é um cast relativamente antigo, né, mas quem quiser ouvir aí pra ter uma noção, a gente não vai entrar em muitos spoilers aqui, porém, né, se você quiser ter uma experiência completa, a gente recomenda que você leia aí até o capítulo 85 pra conseguir acompanhar tudo direitinho. Mas vamos lá, vamos começar, que eu tô curioso, porque eu acho que todo mundo gosta de The Beginning After the End. Beleza, o saldo é positivo, mas eu quero saber como é que foi as primeiras impressões de vocês, assim. Tanto como eu li... Pra lembrar agora das primeiras impressões. Pra lembrar? Justamente, era o que eu ia falar. Se vocês conseguirem lembrar como é que foi o primeiro sentimento de vocês a, sei lá, ler a sinopse ou ler o título, como foi o meu caso, o que vocês sentiram? Vamos começar pelo Wesley, que faz um tempo que não aparece, porque o último cast sumiu, teve um problema, né, Wesley? Pois é, né? Trabalho se chama. Mas olha, eu vou dizer que a primeira coisa que eu me lembro foi o Pedro me dizendo, tu gosta aí de manhwa, tu gosta de Webtoon? Cara, vai ler Beginning After the End, que é muito bom. E daí eu fui.
E ele disse, começa com ele criança, né? E essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Ao contrário da maioria dos isekais, ele vai começar bebê, literalmente, né? Desde o capítulo 1, assim, tu já sentiu vontade de continuar lendo, assim? Sim, desde o capítulo 1 eu não sei, é alguma coisa na escrita, alguma coisa que tornou a história muito interessante. Por mais que seja um isekai, eu senti que ele tinha alguma coisa diferente. Mas... Vamos passar a palavra pro Dude aí, que o Patrick, eu sei que ele vai ser o... Que já leu 400 vezes o negócio aí, então o Patrick nem sei se lembra a primeira impressão dele. Cara, pedir pra mim me lembrar a primeira impressão é muito difícil, porque faz um tempinho que eu li, tá ligado? Mas o que eu posso dizer é que... aquele papo que a gente tava tendo no começo pra saber se ele era pioneiro ou não, é porque tem muitos animes, um pouco de animes, mas mais mangás também, que seguem esse padrão aí de, o cara vai pro Isekai bebê, tá ligado? Teve anime na temporada passada aí, que até o pessoal tava comentando que teve até algumas polêmicas que foi com a China. No Mushoku Tensei. Isso, que ele é muito, muito, muito parecido com o The Beginning After the End, que o cara começa a beber e o cara vai desenvolvendo a magia e vai crescendo e piriri pororó, tá ligado? Só que diferente desse anime, o The Beginning After the End eu acho muito superior pelo aspecto de ele não levar tanto pro contexto sexual e ele focar muito na fantasia em si que o personagem vive no começo, tá ligado? Eu acho que ele explora muito mais o mundo em si, né? Eu acho que isso é o fascinante do Beginning After the End, né, cara? Tu parece que tá vendo, sei lá, mano, o mundo de Senhor dos Anéis, tá ligado? Ao mesmo tempo que o autor, os autores, não sei se eu posso dizer o autor ou os autores, né? Eu não sei o quanto... Um escreve e o outro desenha. Eu acho que é muito legal essa parada do tipo... Ao mesmo tempo que eles fazem uma fantasia bem feita, na minha opinião, né? Pra um webtoon, que a gente tá acostumado a webtoons que não tem tanta coisa assim, né? Eles criam uma narrativa um pouco mais aventurescas, né? A gente tem, por exemplo, o Solo Leveling, que eu acho que não tem muita história, né? Tem aquele mistério dos monarcas e tal. Só que ele fica muito nesse vai, vem, vai. E pra mim, é só, tipo, o protagonista batendo em todo mundo. Já em contrapartida, o The Beginning After the End, eu acho que ele tem muito mais história do que os outros webtoons que eu li, tá ligado? Ele tem um pouco de mistério, mas ao mesmo tempo ele tem muita aventura, sabe? E o protagonista, isso ele tudo no primeiro capítulo. Essa foi a primeira impressão. Não, os primeiros capítulos, né, pô? Eu ia dizer, isso a gente vai discutir depois. Eu tô me botando como base os primeiros capítulos, que é os primeiros 25, que é a primeira temporada, tá ligado? Ele demonstra ter muito mais aventura, muito mais, tipo, fantasia e muito mais, tipo, engajamento do que os outros webtoons, porque eu gosto de comparar os webtoons, porque a sua grande maioria se mantém sempre no mesmo nível, os mais populares, né? Mas os que se sobressaem é porque eles têm esse quê a mais na história, sabe? Como que tu sentiu, Patrick? Que, pô, gostar, tu gostou, né? Tu leu 4 vezes já? Eu realmente lembro porque, pra mim, o The Beginning foi o segundo manhwa que eu li, né? No caso, o segundo webtoon que eu li. E eu saí... O primeiro que eu li inteiro rushando foi o Solo Leveling, foi a primeira coisa que eu li nesse formato diferente, vertical. E em Solo Leveling eu já tava meio que apaixonado, tipo, é colorido, tem uns desenhos muito bons, é criativo. E tem tema de jogo que eu gosto e tal. Então, basicamente, isso que me fascinou a ler Solo Leveling. E quando eu terminei Solo Leveling, eu fiquei, agora eu tenho que ler alguma coisa, eu tenho que preencher esse espaço, né? Que eu não vou ficar esperando o lançamento de novos capítulos. Aí eu lembrei que o Pedro tinha feito um top, né? Bons manhwas parecidos com Solo Leveling, esse tipo de coisa. Uhum. E o The Beginning tava lá listado. Eu falei, cara, vou ler isso daqui. Eu conheço o gosto do Pedro, o Pedro tem um gosto compatível com o meu. Eu vou assistir, vou ler isso aqui, né? E o primeiro contato que eu tive foi... Caramba, velho, que maneiro que o cara começou como um bebê. Ele, tipo, é como uma crença de reencarnação, né? Você vai pra outro corpo, renasce, só que mantendo as memórias. E isso me deixou muito interessado. Só uma coisa, vocês estão ouvindo esse negócio passando? Cara, pior que uma das coisas que eu me lembro que fez muita diferença no começo é saber que o cara não era um adolescente, tá ligado? O cara não era, tipo, uma pessoa que sofreu abusos na adolescência e sofria bullying, as mulheres excluíam ele ou alguma coisa do tipo que a gente tá muito acostumado, né? Ele era um rei de um reino, tá ligado? Isso aí dá muito contexto pra muita coisa que vem na sequência, tá ligado? O porquê que ele é tão forte, tá ligado? O porquê que ele é tão destemido. O cara já participou de diversas guerras, tá ligado? Esse é um dos pontos cruciais, acho que me fez engajar assim no começo. E assim, uma das coisas que me chamaram muita atenção foi justamente isso. Ele reencarnou. Ele não é uma coisa que, tipo... Ele ficou overpowered, mas ele ficou overpowered não pelo que já sabia fazer, ele já era nato, né?
ele só, no caso, tem um raciocínio. É como se nós, adultos, voltássemos a ser crianças. Então a gente conseguiria ter um progresso muito mais rápido nas nossas habilidades, porque a gente já sabe todo o caminho que a gente precisa para percorrer, o que a gente vai precisar no futuro. Então, basicamente, essa é a vantagem do Art dentro do mundo, né? Do universo que ele se encontra. E eu achei isso legal, porque dá pra explorar muitas coisas, assim, como uma pessoa que foi a primeira vez que eu vi algo parecido, então pra mim foi bem surpreendente. E como uma pessoa que já tem experiência se portaria se pudesse reiniciar do zero, assim, tipo, isso foi muito interessante pra mim. E isso que mais me prendeu na leitura do Webtoon. Agora que tu falou isso, eu queria só dar um adendo, que é muito... Uma coisa que eu gostei muito da leitura ser leve, porque, como o Dude falou, ele não é uma pessoa que sofreu assim, tipo, tá magoado pela vida, ele tá pensando num novo começo, ele tá vivendo a vida ali dele de verdade, ele não tá, sei lá, já planejando uma vingança, planejando alguma coisa. Ele, tipo, ele ali quando criança, ele tá tranquilo, vivendo com os pais dele, tranquilo, desenvolvendo o núcleo de mana suave, sem se preocupar muito com a vida, bem melhor, sabe? Eu sinto que ele só tá tentando viver a vida dele, ao contrário da maioria dos começos. É verdade. Eu acho que esse tipo de coisa prende muito, por que o Dude gostou tanto, e ele que sugeriu a gente até gravar sobre isso, porque o Dude já falou algumas vezes que ele gosta, né, Dude, de histórias sobre alguém, né? Tu não quer muito se colocar no lugar do protagonista, né? Isso é um costume, não um costume, mas é uma coisa que o japonês adora, né, velho? Por exemplo, vamos botar aqui aquele anime que é bem conhecido há algum tempo, e o André fez um review bem agressivo um tempo atrás, que era aquele Domestic no Kanojo, acho que é. Nossa. Que é o cara que é o escritor que teve um relacionamento com uma professora, ou tinha, não sei. E daí, tipo, teve relações sexuais com uma guria que vira irmã dele depois. E o protagonista, literalmente, é uma casca de ovo seco pra qualquer, tipo, leitor se encaixar naquele local, tá ligado? Pra se identificar e pra achar que é o cara e sentir as experiências dessas convivências. E nesse contexto de secar, isso acontece muito mais frequente, né? Que a gente acontece, tipo, 90% dos casos, mano. Não é infrequente, é, tipo... 90% dos casos, tá ligado? Né, literalmente toda obra é isso, né? O cara é um fracassado na vida dele. Talvez seja um jeito que eles encontram pra tentar dar um certo tipo de conforto pro leitor, porque lá realmente acontece muito isso, né? A pessoa estar fora da sociedade, né? Tipo, ela não passa no vestibular e a vida acabou, né? Tem gente que se mata. Inclusive na própria Coreia existe muito isso, né? Essa cultura de tipo, se tu fracassou, né? Se tu não saiu do, sei lá, como é que é? Não sei se é terceirão lá, mas tu saiu do terceirão, fez o vestibular, tu rodou, lá se mata, acabou a tua vida, cara. Acabou, tu não serve pra nada se tu não passou numa faculdade ali, ou tu não tá trabalhando, sei lá. Então, uma cultura muito doida, e talvez esse tipo de obra seja essa fuga, né? Só que eu concordo com Wesley que uma primeira impressão que o The Beginning After the End passa é essa visão mais, primeiro, foge um pouco tanto do nicho oriental, né? Porque... a gente aqui não tem essa cultura. No Brasil, nos Estados Unidos, sei lá, fora desse contexto lá deles, a gente não tem essa cultura. Então, quando a gente vê uma história com um teor mais leve e que, como o Dude gosta, não fica tentando, esse aqui é um protagonista feito pra pessoa se identificar. Não, porra, o cara é um rei de um mundo provavelmente de fantasia também. Então, não foi um ser humano normal do mundo real que caiu numa atmosfera fantasiosa, né? Então, eu acho isso um baita diferencial, e foi o que me chamou a atenção no começo, porque, como eu falei, quando eu li o título, eu fiquei, putz, nem fudendo que isso aqui é bom. Nem fudendo, literalmente Isekai. Podia mudar o texto pra Isekai, né? Mesma coisa. Mas me prendeu, cara, justamente pelo ritmo, né? Que eu achei que vai ter um time skip aqui do capítulo 1 pro 2 e o cara vai estar adulto, sei lá, um negócio assim, né? Mas não, né? Ele vai trabalhando como criança e tal, e eu fiquei muito interessado, cara. Então, assim como o Wesley, depois do capítulo 1, 2, sei lá, talvez o 3 ali... eu já tava bem fisgado, cara. E a leitura foi constante, assim. Foi bem, bem constante. E pior que esse começo é muito importante, porque ele dá muito embasamento pro nível de poder do protagonista, né? Que é o Art, né, velho? O Art é um cara que vem de uma civilização, de um mundo onde tinha mana... porque ele fala não é magia, cara. É Ki. Eles chamam de Ki no universo dele. Que eles usam o Ki e ele, tipo, é um mestre da espada... E no reino dele, eles usam aquele tipo de guerrilha que é tipo... o melhor do reino vai batalhar contra o melhor do outro reino. E geralmente era ele que ia batalhar porque ele era o rei, né? E tudo mais. Então tu já tem um embasamento do porquê ele é tão bom com espadas, né? E daí tu vê que ele foca só em magias porque ele já dominou a espada,
tá ligado? Sim. É até mostrado muito que, tipo, ele não tem tanta habilidade assim com a espada porque o corpo dele é diferente, é um pouco menor no começo. Não acompanha, né? Tá ligado? Ele até desenvolve algumas técnicas que ele trouxe desse mundo dele, que é umas técnicas de, tipo, sei lá, chumpo do Bleach, que ele dá um monte de passos, ele fala que ele dá um monte de passos pra pegar impulso, até ele até ensina os adultos a fazer e tal. O que eu acho um pouco estranho, tá ligado? Mas... criança ensinando adulto a lutar, tá ligado? Isso ficou meio zoado na história, mas enfim. Mas é muito legal, cara. Eu curti muito esse embasamento que deram pro cara, velho. Uma outra coisa que me chamou muita atenção nessa troca de Solo Leveling pra The Beginning é que eu pensei, porra, cara, isso daqui tem história. É verdade. Esse é o principal motivo de ele ser melhor que Solo Leveling, cara. Em 25 capítulos tem mais história do que o 100 do Solo Leveling. A gente vai ter que discutir isso depois ali, sobre se ele tem história ou construção de mundo. Discutimos, tem um tópico pra isso, a gente vai discutir sobre isso, eu concordo, eu acho. Mas eu acho legal, só pra gente também, antes de passar pra uma próxima parte do cast, é que talvez existe a chance da pessoa que tá ouvindo não faz ideia do que trata The Beginning After the End. Eu acho que a gente deixou esse furo, a gente não trouxe uma brevezinha sinopse aqui. Mas basicamente, né, uma sinopse bem curta, assim, é que a gente acompanha a história do Art, que era um rei, né, numa vida passada, e ele supostamente morreu, né, sei lá, não lembro agora exatamente o que aconteceu, e ele reencarna num novo ambiente, né, ele reencarna numa nova vida, só que ele é um bebê nessa nova vida, ele nasce numa nova família, em outro mundo, só que ele mantém as memórias desse outro mundo, né, então por isso que a gente falou que ele consegue usar a parte do que ele conhecia na outra vida, nessa nova vida. Só que ao mesmo tempo ele não é o cara que era o otaku recluso, né? Que recomeçou uma nova vida num novo lugar, né? Então, isso que torna interessante. E é um mundo de fantasia normal e ele vai se meter em aventuras normal. Inclusive, não... Esse é um ponto, eu acho que o Wesley quis levantar quando ele fez essa, entre aspas, provocação, porque não tem bem uma trama estabelecida ali. É quase um slice of life, né? Tipo, olha o Art crescendo, né? Essa é a história, né? De The Beginning After the End. Não acho que seja um problema, mas... não tem muito mais do que isso pra passar quando a gente passa uma sinopse. É isso, né? É isso. The Beginning After the End é isso. Então, se você nunca ouviu falar, tal, quer dar uma lida, fica aí, né? Então, pra você ter uma noção. Vamos entrar nesse tópico já de uma vez, né? Não exatamente do Solo Leveling, mas sobre a história em si. Eu vi que o Dude ali, a hora que eu perguntei pra ele a impressão, deu um perdido ali, já foi pra história, não sei o quê. Traz pra gente então, Dude, porque essa história, ela realmente é uma história centrada no Art, que é o protagonista. Isso é óbvio, assim como o Solo Leveling é, né? Uma história centrada ali no Jinwoo. Mas o que tu tem a dizer sobre a história de The Beginning After the End, assim, num tom geral? Tu curte ela? Tu gosta dessa ideia de não ter, por exemplo, o One Piece pra chegar, ou o Hokage pra se tornar... Tu gosta desse lance de não ter um ponto final, assim, da trama e a história vai se desenvolvendo, assim, meio num slice of life aventuresco? O que tu tem a dizer sobre isso? É que, tipo assim, eu vejo como objetivo do Art, que ele fala que ele quer viver uma vida com boas experiências, né? Tem o começo ali que ele é bebê e ele encontra algumas entidades místicas que ajudam ele, e ele acaba pensando sobre os objetivos dele, e, tipo, ele até convive com uma entidade mística no começo que meio que dá... o gatilho para um dos objetivos dele, que é, tipo, viver com a família dele, viver em paz, sabe? Porque como ele foi rei no outro universo, ele não tinha tempo pra ele, sabe? Não tinha tempo pra sentir os prazeres da vida. E ele, ao mesmo tempo que treina e se dedica pra tudo aquilo, ele tenta viver a vida dele ao máximo. Uma coisa que ele não fez na vida passada, né? Mas o que eu mais curto da pegada é que é esse fantasioso que é muito explorado, desde o começo ao fim. Então, apesar de muitas das vezes ele não ir tão denso explicando por que as entidades místicas estão ali, elas aparecem, elas dão as caras, sabe? Então, por exemplo, tem uma entidade mística que tá selada em tal local, vai lá, mostra a interação dele com ela. As dungeons são muito mais bem apresentadas do que Solo Leveling, né? Porque geralmente Solo Leveling é um arrastão, né, cara? O cara chega, passa o carreto e vai embora, né? No The Beginning After the End, eu acho que ele é um pouco mais aproveitoso nesse aspecto, tá ligado? Não é só que, tipo, os caras não chegam... matam os orcs e vão embora, tá ligado? Eles chegam, ele tem os conflitos, tem as consequências, tem personagens que vão embora pra sempre e tudo mais. O esquema de magias do mundo, ele é muito mais bem explorado também, muito explicado. A questão dos elementos, né? Os especialistas lá que dominam mais de um elemento, as 3 raças, né? Que são bem apresentadas, né?
No Solo Leveling, por exemplo, e alguns outros que, tipo, The Gamer, que eu já li também, tem raças diferentes no mesmo universo porque tem esse aspecto de fantasia, mas elas não são bem mais explicadas, né? Se eu não me engano, tem um capítulo especial do Webtoon que ele explica um pouco das diferenças entre raças e raças, tá ligado? Porque as raças em si, os elfos e os anões, elas têm as suas especialidades, né? Como os anões têm ferro e fogo, e daí tu domina o aço, uma parada assim. E os elfos, tipo, é vento e água, alguma coisa assim, pra eles dominar a natureza. É uma parada assim, tipo, eles são especialistas nessa área, tá ligado? E daí eu acho isso muito mais interessante porque é uma coisa a se explorar, tá ligado? Porque o Art, ele não vai conseguir chegar e dominar esses elementos, tá ligado? Porque é uma especialidade da raça. Então, tipo, mais pra frente, tu pode criar um vilão que domina essa arte e pra bater de frente com o protagonista, sabe? Que é ultra qualidade, que, tipo, não é todo mundo que é muito mais forte que o Art, tá ligado? O Art tem que se dedicar bastante pra enfrentar os inimigos, assim, de começo, né, no caso. É que como é um MC, a gente pode ficar meio assim porque ele tem muito da conveniência ao lado dele, né? Então, é claro que o Turtle não vai simplesmente matar o Art e acabou a história aí. Ele quer continuar a história e quer continuar mantendo os fãs. Mas, ao mesmo tempo que a gente sabe disso e isso realmente acontece, a gente vê em muitos momentos o Art tá na beira da morte. Então, não é um mundo melzinho na chupeta que, tipo, ele pode fazer qualquer coisa a qualquer momento, né? Existem claras consequências das ações que ele pode tomar. Apesar que muitas das vezes aparece, tipo, uns caras muito aleatórios fazendo maldades aleatórias só pra ele, tipo, se exibir, tá ligado? Exatamente. Isso que é uma coisa que eu não curto muito, né? Isso Tipo, é do nada brota um cara, tipo, um bad guy na cidade provocando os amigos dele por nada, tá ligado? Por nada. Aí ele vai lá e, tipo, dá aquele olhar, tipo, das trevas dele lá e ele intimida todo mundo e, tipo, fica por isso só, tá ligado? Tem até uma cena, acho que é bem no começo, assim, que é a do leilão, tá ligado? Que do nada, tipo, um servo do rei cisma com o bicho de estimação dele, tá ligado? E daí, do nada, o rei obriga ele a dar o bichinho de estimação, tá ligado? Daí isso acontece só pra, tipo, ele se impor em cima dos caras e se exibir, tá ligado? Isso é uma coisa que eu achei muito aleatória, velho. Olha, eu não concordo muito com a parte dessa do rei. Eu acho que é pra mostrar como, tipo, numa monarquia tu basicamente vai ter que fazer o que o rei mandar independente da tua vontade, né? Mas eu concordo que, tipo, aparece um cara lá aleatório só, com umas gatas lá do lado, nossa, ele é um bad guy. O Art só pra, tipo, se exibir e tudo mais, depois o cara vai ser professor, sempre essas coisas pra mostrar como o protagonista é foda. E isso é o clássico Webtoon, assim. Não tinha parado pra pensar por esse ponto da monarquia, tá ligado? Uma coisa que não passou na minha cabeça, realmente. Mas ainda tem outros vários momentos que acontece isso, tá ligado? E eu acho que essa é a pior parte, assim, de história, entre aspas, é que simplesmente não tem nenhum propósito a não ser dizer, olha como arte é foda. Mas aí se a gente vê essa parte, tipo, a gente vê muito isso em várias obras, né? Se a gente parar pra pensar, né? Em Webtoons especialmente. A gente tem muito isso em outras. Mas sobre a história em si, gente, assim, sobre o lance de, nós temos o Art no seu dia a dia, evoluindo e tal. Queria saber um pouco mais da opinião do Patrick e do Wesley, que a gente acabou não ouvindo. Vou dar a minha opinião, que é bem contrária um pouco a do Dude. Não é que seja contrária, eu acho que é uma ótima história, só que ela é uma história muito mais focada, tipo, na evolução do Art e no conhecimento do mundo. Porque, tipo, o Art descobrindo esse mundo novo e ele explicando todos esses conceitos, explicando as raças, explicando a magia, explicando a escola, explicando especialidades da magia, o que ele tem feito, tudo mais, as famílias, rei, e, tipo, é basicamente uma construção de mundo até agora. Eu posso citar em pontos assim, consigo contar nos dedos quantos pontos importantes de história teve até agora. Esse é um ponto a se pensar, Sim. sabe? Eu não vou dizer porque é spoiler, mas se tu considerar assim, tem uns 5 pontos de história até agora e o resto foi só pra construir todo esse mundo e dar o background pra esses momentos, assim. Se for pensar como um formato de aventura, a gente tá realmente conhecendo o mundo junto com o Art, porque assim como o Art não conhece nada desse universo novo no qual ele acabou de nascer. Então, a primeira coisa que ele foca eu quero ficar um pouco mais forte pra me proteger e me dar um bom lugar aqui nesse mundo. Segunda coisa que ele pensa é começar a ter uma afinidade ainda maior com a família dele, então ele tem muito carinho com a mãe e com o pai dele. É uma coisa que eu curto muito nessa história, que é a relação do protagonista com a família. E
E o segundo ponto é quando ele sai desse casulo, dessa bolha que ele tem de familiar, ele começa a conhecer mais sobre o mundo, que daí tem o primeiro grande encontro com uma entidade que o Dude ali falou, ele descobre mais sobre que existe muito mais coisas acontecendo naquele mundo, que existe magia, do que só ele, o pai e a mãe dele, não tem? Então, isso é aí que a gente começa a entender que existe um universo muito maior do que aquilo, e a gente passa a ter uma pequena vislumbre de história, assim, porque ainda não tem uma história até esse ponto, que basicamente acompanhando o arte, né? E depois disso que a gente começa a entender, existem os reinos, existe isso. E só no terceira season ali, que a gente vai falar mais pra frente, que a gente começa a ter um começo de história realmente. Mas dá pra concordar, assim, com o que o Wesley fala. Mas eu também entendo que é uma aventura. Então, parecido com Harry Potter, que a única diferença que tem de Harry Potter é que tu não é apresentado a um rival, vilão no começo. Tu ainda entende, explora o mundo junto com o personagem, né? Isso é bem interessante. Não, não é um demérito da obra em si, na verdade. Eu acho que é uma das grandes fortalezas dela. É só considerando que não segue uma linha de enredo, vamos dizer assim, né? Não segue um enredo clássico, como é que eu posso dizer? Não tem aquela jornada do herói tão clara, né? É só mais a jornada mesmo. Assim, se tu for pensar num filme, não dá de fazer um filme. Uhum. Porque não vai ter os pontos, não vai ter um início, meio e fim. Não tem até alguns clímax, mas não existe uma construção do contraponto, digamos assim, né? Eu penso muito Não nisso. tem um vilão, tá ligado? Isso. Que é muito dessa visão americana do tipo, tem que ter o vilão pra ter o contraponto do cara, tá ligado? Sim, Até um pouco além do vilão, não tem também um antagonista ao Art, né? Nada tenta impedir realmente ele, só algumas coisas pontuais. Mas é porque o Art em si não tem um ponto que ele quer chegar, né? Exatamente. Se tu parar pra pensar. O Art, ele só tá vivendo, né? Então, beleza, agora eu quero proteger minha família, eu quero ficar com eles. Beleza, não, agora eu conheci um mundo novo, conheci magia, quero me aprimorar. Beleza, você teve que sobreviver numa situação, né, longe dos pais, tal, aquele arco dos elfos, né? Uhum. Sobreviveu, fez o que pôde, se aprimorou, legal. Não, agora eu quero voltar pra minha família. Voltou. Aí tem uma chamada pra aventura. Não, vou me aventurar, quero me aventurar. Antes de estudar, quero me aventurar. Só que o ato de estudar em si também não é grandes coisas. Tipo, vou lá estudar, entendeu? Não é tipo um objetivo de vida do Art. Não é o... Como eu até trouxe no começo do cast, né? Não é o Luffy que quer o One Piece, não é o Naruto que quer se tornar Hokage, aquela ambição, aquele protagonista shonen que... Cara, tu vê ele tem aquela verdade dele desde o começo, sabe? Inabalável. Então, eu vejo que isso pode sim fazer com que algumas pessoas percam interesse nessa jornada. Eu acho justo alguma pessoa ler The Beginning After the End e pensar, eu vou parar porque não tem um objetivo, né? Mas, como o Wesley falou, pode ser um ponto forte, uma fortaleza, né? Porque justamente isso que torna possível o cara produzir a história, uma história de aventura, sei lá, por quanto tempo ele basicamente quiser, né? E o único ponto-chave é que tem que fazer um protagonista ser carismático. É isso. Se o Art for pro carismático e tu gostar dele, tu vai acompanhar, tá ligado? Porque muitas das vezes o vilão é que faz esse papel do interesse, sabe? Porque às vezes o vilão é mais interessante que o próprio protagonista, né? Às vezes Em alguns arcos específicos, por exemplo, de Hunter x Hunter, tá muito mais interessado nos vilões do que, por exemplo, no Gon ou no Killua, sabe? Verdade. Eu acho que eu diria que em todos, quase. Praticamente todos. Carpas. Só vou dizer também ali que a gente falou do fato de não ter um objetivo e não ter um vilão. Isso só funciona bem porque é num formato de webtoon. Eu acho que, é um formato perfeito pra isso. Nossa, isso eu concordo demais, velho. Assim, também tu poderia escrever um livro sobre isso, que também daria de escrever um daqueles livros de 800 páginas, como a Light Novel, sim. certo? Ok. Que tu vai, um Game of Thrones, por exemplo. Muito é lore, Sim. pouco é história. Mas é claro, tem Entendi. história no... Muito explicando como tudo funciona e as condições daquele mundo, mas não tem uma trama principal ali, né? Exatamente. Daria de fazer uma série, não daria de fazer um filme. Mas só que, diferente de Game of Thrones, o The Beginning After the End é full art, né? Tem mais ninguém na história. Não, o Wesley usou um exemplo, mas questão de estrutura mesmo, né? Mas protagonismo não tem mesmo. Não. Isso talvez seja uma coisa que poderia até melhorar, tá ligado? A história. Tipo assim, tudo bem que focou bastante no arte no começo, mas
dar um pouco mais de foco pra personagens secundários que acompanham o art, tá ligado? Mas tu acha que vai ser interessante, sendo que a gente não tem uma trama, um objetivo? Porque como é que tu vai ter o interesse de acompanhar como é que tu vai ter interesse de acompanhar um personagem secundário que tu não viu desde bebê, como é o art? É um ponto, ponto. Mas eu não me refiro a esse ponto, tipo, de dar um embasamento absurdaço, tá ligado? Tem aquele anão que acompanha o art, que é tipo um garoto estudante, que na verdade... Eu acho que tem estranho, porque tem os anões nesse mundo, só que os anões não parecem ser tão anões assim, tá ligado? Aí... Ah, tá, o fiscal de anão aqui agora, né? Não, anão pra mim é tipo, mano, aquele do World of Warcraft, tá ligado? Tipo, 1,10 de altura no máximo, narigão de batata, e é isso, tá ligado? O Elijah, ele é uma mescla, né? Ele é anão Sim, e não, mas eu tô falando de, por exemplo, o rei anão lá, não é tão... Parece ser tão anão assim não, tá ligado? Não, mas assim, o elfo também não tem 17 metros de altura também, né? O elfo é bem humano também. Elfo costuma ter 17 metros de altura. Eu ia perguntar isso agora, velho. Pra mim, o elfo... Normalmente, high elves são, tipo, altos e com... 1,90 por aí. Sempre são altos elfos. Por isso que... É por isso que ele tem a classe High Elf? Não é, né? É, só porque eles são muito altos, né? Caraca, mano. Não, tô brincando, né, porra? O High Elf é porque ele é high, né? Tá, beleza. Não, mas enfim, a questão que eu tava me referindo sobre dar um pouco de espaço de história pros outros personagens é no aspecto do seguinte. Obviamente, no começo a gente acompanha muito o art, né? Não tem tantas pessoas em volta dele. Depois de um tempo apresentado aquela elfa lá que acompanha ele uma parte da história. Só que depois os dois acabam se separando e, obviamente, vai voltar, né? No futuro próximo, né? Esse personagem, porque foi apresentado ali e tal, e todo aquele contexto histórico de reino e tudo mais. Mas o que eu me refiro é um exemplo bem interessante, que é aquele garoto que acompanha o art, que é um anão. Meio anão, no caso, né? Ele aparece na história e ele conta um pouco, acho que em um capítulo ele fala a história dele, sabe? O interessante seria o quê? Dá um flashback contando de como é que foi a história dele um pouco, pelo menos em um capítulo, tá ligado? Pra dar um embasamento pra esse personagem estar em volta do art, sabe? Porque às vezes mano, sei lá, o personagem pra mim é um pouco oco, um pouco seco, fica tá ligado? vazio. Tipo, é um embasamento tipo assim, eu sou o fulano de tal, eu sou meio anão, eu vim do reino de XYZ e piriri pororó, mano. E é isso aí, cara. Tá ligado? Tipo, não dá um flashback, não mostra a família, não dá aquele embasamento legalzinho, tá ligado? Pra o cara, tipo, esse personagem é relevante e tal, vamos dar um pouco mais de atenção pra ele. Eu não sei o quanto o Turtle ele foi fundo nos personagens, por exemplo, na novel, assim, porque eu só li o Webtoon. Eu não sei se algum de vocês chegou a ler a novel. Não. Só o Webtoon mesmo. E ele tem essa pegadinha de dar pequenos flashes, assim, tipo, por exemplo, o arco do Arthur com a Jasmine, que ele vai pra ser aventureiro. Peraí, tu leu a novel? Não, eu não li. Tá, desculpa. Não, é porque, não. Eu entendi errado o que tu ia falar, pode continuar. Por exemplo, no arco da Jasmine, ele começa a dar algumas pitadas de o que acontece com a família Flamsworth, né? Que é aquela família de vento dela. Que no caso é de chamas, mas ela é uma das personagens únicas da família que usa o elemento vento. E aí tu começa a entender o porquê que ela é tão quieta, silenciosa, assim. Mas, tipo, são pequenos detalhes, assim. Eu nunca, como o Dude falou, nunca, tipo, agora a gente vai acompanhar a Jasmine, não o Arthur. E a mesma coisa acontece com a Tessia. A Tessia, que é a princesa lá dos reinos élficos, a gente acompanha um pouco ela, mas porque ela tá junto do Arthur, não o contrário, né? Então, a gente nunca vai realmente, pelo menos que a tudo que foi apresentado pra gente, a gente nunca vai realmente acompanhar um personagem sem ser o Arthur, né? Sem ser o Arthur e o Sylvie, né? Com certeza. Mas eu acho que isso traz até uma certa... Não vou dizer originalidade, mas traz uma certa... É tipo como se fosse um posicionamento da obra, sabe? Tipo... A ideia da obra não é trazer, tipo, um One Piece. Por exemplo, eu tô reassistindo One Piece com a Dai nunca viu, né? Mas eu já vi. A gente tá em Water 7 no momento. E já faz alguns episódios onde tá contando aquele contexto do Frank e de tudo, e a história da ilha, e como que isso conecta com a trama principal do One Piece, de Gold Roger e tal. E isso é muito foda, só que o One Piece traz isso desde sempre. Ao contrário de The Beginning After the End, sabe? Então... Eu não sei o quão interessante seria dar essa pivotada, entendeu? Fugir do protagonista e começar a contar essas histórias de outras pessoas da perspectiva de outras pessoas, sabe? Porque eu sinto que a gente vê muito e a narrativa em si, ela conta muito como o arte vê as coisas. Né? Então a gente vê nas poucas vezes que a gente vê os vilãozão ali, né? Os vilões que aparecem aleatoriamente, como o Dude colocou, esses... personagens do mal, eles aparecem e eles ficam realmente rasos, porque eles são do mal por ser do mal, né? O cara é um pau no cu porque ele é pau no cu.
a história, o autor não se preocupa em trazer o ponto de vista daquele cara. Por que esse cara tá fazendo isso? Por que esse cara virou um otário? Né? Então ele não se preocupa em fazer isso. Eu não sei até que ponto é um problema, tá ligado? Mas é fato que isso torna a história somente no arte, né? E os outros personagens acabam ficando de lado. Então quem busca alguma coisa fora disso pode não encaixar muito bem, né? Com a ideia de... O foda de tu não trabalhar esses personagens secundários que ficam em volta do arte é que eles ficam com um arquétipo muito de novela mexicana, tá ligado? Aquele mago do fogo lá, tá ligado? Que aparece ali pelo capítulo 50. É o mago do fogo pau no cu. Que ele faz uma maldade por ser mal, tá ligado? Tipo, tu não sabe por que o cara é tão cuzão assim, sabe? Se, tipo, der um flashback onde, sei lá, ele é maltratado pela mãe, ou maltratado pelo pai, ou, tipo, ele teve uma criação um pouco diferente das demais crianças que acabou gerando arrogância pra ele, tá ligado? Tá, mas pera aí, Dude. O Lucas Wikes tem um pouco de background porque é da família Wikes. Então, por exemplo, o Baron, que é um dos lanças, um dos fodões que ele fala até... Falam pro Art tomar cuidado com o caso do irmão dele, que é esse Byron. E assim, a família Wikes, ele é uma família que tá atrás do poder... Eu não li depois da Season 3, tá? Sim, mas é falado aí mesmo, né, que tu viu na aventura, aí, na saga do Nota, né? A família Wikes, ela é tipo uma família que vai atrás do poder full, então não importa as consequências, assim, os meios, né? E o Lucas, ele foi um meio-elfo adotado por essa família justamente pra ser um cara muito forte, é esse o objetivo dele. Ele não tem afeto, não tem amor, não tem nada. A única coisa que ele precisa fazer é demonstrar força. Por isso que ele é o cuzão, ele quer sempre parecer, pelo menos, ser mais forte que todo mundo, né? Então, independente da situação, ele precisa aparentar para as pessoas que estão de fora que ele se deu bem ou foi muito forte naquele momento, né? Por isso que ele é o cuzão, ele não liga pra nada, né? Nem lembro disso, olha. E... não, ele tem isso, só que eu vou... pegar o que vocês dois estão falando, que parece que o Dude tá dizendo que não tem, e o Patrick tá entendendo que ele tá dizendo que não tem. Eu acho que o Dude tá querendo dizer que a narrativa não convence o Dude de que aquilo é o suficiente pro cara ser um pau no cu, ou que o Dude não consegue se colocar no lugar, ou então tem empatia pelo Lucas, entendeu? E nesse ponto eu concordo. O filho da puta tem meu nome ainda, né, cara? Sim. O Lucas com certeza não é um daqueles vilões preto e branco, ela é justamente todo preto, né? Mas eu acho que tinha espaço. Tu acabou de definir pra mim, Patrick, uma história que tem espaço pra isso. Isso é história. Agora, a narrativa tinha que, talvez, né, trabalhar isso de uma forma que, sei lá, que convencesse o leitor de que aquelas ações do Lucas são justificáveis. Uhum. Que ele não é culpado por aquilo. É que a gente nunca vê também a perspectiva de nenhum outro personagem. Em nenhum momento, certo? Como a gente falou então antes, não teria como a gente saber esse background. Mas eu acredito que no futuro vai acontecer isso. Eu acho que vai. Eu acho que não vai ser, tipo, só vingança e eu vou passar a faca aqui no guri. Eu acho que, sendo bem sincero, ainda não há a trama. Eu acho que todas essas 3 temporadas, ela é só como foi a primeira de Solo Leveling. Tipo, beleza, nós temos o protagonista, ele quer criar... Eles curtem criar a história desse protagonista. Eles fazem ela com todos esses possíveis problemas que a gente tá falando aqui, mas é pra que a gente curta pra caralho o protagonista. Beleza. E depois ele vai puxar uma parada, tipo, com uma trama real. Tipo, ó, o Art, sendo quem ele é agora, e com os amigos que ele tem agora, e com a relação dele que ele tem agora com a família dele, surgiu esse problema aqui, surgiu esse antagonista, surgiu esse vilão. E agora o Art, com essa carga, vai ter que resolver esse problema. Aí eu acho que vai realmente ter uma trama. E realmente, sei lá, é o que eu acho, porque é o que tá acontecendo em Solo Leveling, né? Sim. É o que tá acontecendo em Solo Leveling. A segunda temporada já tá pivotando pra isso. Quem já lia a novel já sabia que isso ia acontecer, né? E também não é spoiler saber disso, né, gente? Não tô falando que acontece. Só a estrutura, digamos, o foco, né? Muda um pouco, E eu acho que The Beginning vai fazer isso também. Não estou lendo a 4ª temporada de The Beginning After the End ainda, então não sei se já na 4ª vai acontecer isso. Mas eu acho que se não tá na 4ª, talvez na 5ª, não sei. Mas eu acho que isso é um perigo muito grande, de se tu não desenvolver os personagens, quando chegar na hora da trama, talvez tu já não se importe mais tanto. Pode ser. Pode ser. Um risco. É um risco que os caras estão correndo, né, cara? Se importe só com o Art, mas tu sabe que o Art é o protagonista e ele vai vencer no final. Então, e o Solo Leveling eu sinto isso, sabe? Eu sinto agora que eu não me importo com mais ninguém. É verdade, cara. Putz, isso aí é... Nem o próprio personagem Solo Leveling se importa com mais ninguém, só ele. Mas aí eu acho legal até a gente comparar, né, um com o outro. Por que o Dude até falou, por que eu acho melhor que Solo Leveling?
Porque eu sinto que, apesar de tudo que a gente falou aqui do The Beginning, ele não faz no nível que Solo Leveling faz. Porque Solo Leveling é literalmente a história inteira, sei lá, chupando o pau do Jinwoo. É isso, né, cara? E o mundo que o Jinwoo vive é meio inferior do The Beginning After the End, cara. A questão do world building do The Beginning After the End eu acho muito superior, cara. Eu gosto muito dessa ideia do tipo, até que o protagonista fala no capítulo lá que a magia nesse mundo é tão presente que a tecnologia não avançou tanto, tá ligado? A ideia que, aí, né? pro protagonista aqui não um barco a vela, como é que é? Um barco a pressão, a caldeirão que eles chamam. Ele tinha falado lá que, tipo, ele vendeu uma ideia de um barco A vapor. a vapor, tá ligado? Que é uma coisa simples no mundo dele e pra ele era uma coisa, tipo assim, muito tecnológica, porque como a magia é muito presente no dia a dia, nos afazeres, cara, eles acabaram não tentando, tipo, inventar coisas pra suprir uma necessidade, tá ligado? Aí fica essa parada meio, tipo, Senhor dos Anéis, tá ligado? Meio medievalzão, assim. Eu acho isso muito irado. E bom, gente, como a gente fez um tópico aqui meio pontos negativos, mas meio que dando uma mesclada, eu queria trazer um pouquinho mais o lance positivo mesmo, assim, umas impressões gerais do que mais cativou vocês. Se vocês já falaram, se quiser relembrar, não tem problema. Vamos começar aí com o Wesley, então. O que tu acha, Wesley? Quais seriam os teus... O que mais... Porque apesar de tudo, a gente falou aqui, todo mundo gosta dessa porra, né? Parece que a gente tava falando mal, a gente tá com essa barra, tem que tirar essa porra. Sim, a gente tá... Todo mundo aqui gosta muito. Parece que a gente tá falando mal, mas a gente gosta. Em momento algum eu falei mal aqui. Não, tu não, é verdade, tu não. Mas vamos lá, traz pra gente aí, Wesley, o que seria os principais pontos positivos, assim, que tu julga em The Beginning After the End? Pelo menos nessas 3 seasons aí, né? A primeira coisa que eu tenho que dizer é que realmente eu tô ficando meio crítico demais a tudo que eu falo, né? Parece que eu tô falando mal de tudo. Mas eu gosto muito, é minha webtoon favorita. Porra, que inesperado. Não, eu tô falando isso, mas eu amo, eu chego ali, quando tem capítulo novo, ler aquele capítulo, é uma diversão tranquila, assim, algo mais leve, que eu tava pensando quando o Hugo falou de Dragon Ball, falou que Dragon Ball é raso e é por isso que ele gosta tanto. Eu vou dizer que Beginning After the End, eu não vou dizer que é raso, assim, vamos com calma, pessoal. Mas eu vou dizer que ele não é, tipo, nossa, tema complexo, assim, meu Deus, reinos... isso não é. Reinos em conflito e, meu Deus, as raças estão se matando, tem um crítica social. Mas se isso tá acontecendo, a gente não sabe, Sim, né? Então... Pode estar acontecendo, nossa. Numa dessas tá acontecendo, mas a gente não sabe, né? Então... Mas é muito bom simplesmente sentar ali, ler o capítulo e ser feliz, sabe? É muito gratificante, é muito bom ver um protagonista que, tipo, não é um cuzão. Ele não tá ali pra bater nas pessoas, ele não tá... Às vezes ele bate, né? Mas ele... Só bate em quem merece, né? No geral ele quer, tipo, só viver a vida dele de boa. Ele tá tentando criar os laços que ele tem e viver uma vida tranquila, aproveitar a vida realmente. Acho isso uma lição, sim, bem sutil, mas bem bonita, de certa forma. Massa. Em vez de simples e bonita, né? Se desapegou da vida passada. Simplesmente isso. Parece que ele renasceu e é isso aí, sabe? Eu vou trazer a minha porque eu não quero que ninguém roube. Mas o principal ponto positivo que eu julgo em The Beginning After the End é o arte em si, né? Porque quando a gente vê, o Wesley até falou, né? Um protagonista que não é um otário. E, porra, cara, isso é legal. A gente não tá dizendo aqui que um protagonista otário é ruim, não é isso. Tu pode não gostar do cara, mas não quer dizer que o papel dele como protagonista é ruim, né? Depende muito de como tu vai analisar a parada. Mas eu gosto muito do arte porque... primeiro que ele subverte essa parada do... Como a gente falou antes, não é aquela história de que traz o Nietzsche, que era um otário, ou que, enfim, que não fazia nada, morreu, tá no mundo novo, e agora tem um monte de loli pra ele, e ele vai ficar tarado por todas as loli, que é o que acontece na maioria dos isekai aí. Então isso é chato pra cacete, cansou, tá ligado? Então, até aquele exemplo que a gente conversou do Jin Live recente... Não sei se foi em live. Mas que Mushoku Tensei... Olha o anúncio. Mushoku Tensei, que é um anime, né? Que veio e todo mundo falou que, tá copiando o The Beginning After the End e tal. Não, é ao contrário. Teoricamente, The Beginning After the End copiou, entre aspas, né? O Mushoku Tensei. Que é igual, cara. É igual. O começo ali é igual, só que o Mushoku Tensei é mais antigo que The Beginning After the End. Pelo menos até onde eu consegui pesquisar. A novel dos dois, né? Um é 2015 e o outro é 2016. Então um saiu um ano depois. Pode ter sido coincidência? Sim.
Eu acredito nisso? Não, porque é muito parecido. É muito parecido. Só que The Beginning of the End faz o essencial ali, que é o quê? Tirar fora aquela carga negativa do protagonista. E eu acho isso legal. E fora da narrativa, né? Porque, pelo amor de Deus, Mushoku Tensei, se ele acerta em muitas coisas, os erros dele ali, que... O que eu tava falando do Blu-ray antes? O chamativo do Blu-ray é que vai ter cenas a mais dos pais do protagonista transando. Parabéns, né? Esse é o diferencial do Blu-ray de Mushoku Tensei, é trazer cenas extras dos pais do garoto transando. Tudo que eu queria. Porra, cara. Tudo que eu agora queria. ficou bom, né? Uhum. Agora ficou bom, então. Vitória. Então, e eu sinto que esse tipo de erro, que pra mim é um erro, pra mim é tosco, isso é muito nada a ver, nunca vai acontecer em The Beginning After the End, sabe? E o Art nunca vai se tornar alguém assim, nesse sentido, e eu acho muito mais gostoso acompanhar a história de alguém assim, apesar de não desprezar a história de quem tá mudando de fato, o que eu não acho que tá acontecendo em Mushoku, tá acontecendo muito pouco, até onde eu vi, pelo menos. E no Art não, então é muito gostoso acompanhar a jornada dele. Ele é um cara que é muito pra From, ele traz essa vibe positiva que o Wesley falou. Tu senta, lê e tu aprova as decisões. Até as decisões ruins dele tu consegue entender. A decisão de tipo, pô, esse cara é um otário, vou dar uma surra nele. A gente vê que talvez outros protagonistas de outras séries não fossem fazer isso, porque é muito... É antiético, é errado. Parece que não tem esse idealismo todo. Então eu sinto que o Art é muito humano, né? Isso que eu tô tentando trazer aqui, ele é muito humano. E eu gosto muito dele, eu acho que ele é o principal ponto forte, assim. Concordo que a construção de mundo é boa, mas... Sei lá, como eu falei, eu tô revendo One Piece, cara. Então, quando tu compara a construção de mundo, assim, de One Piece com desses webtoon, não dá, não dá, cara. Água com vinho, mas não né, dá, mano? é difícil, cara. Quando eu já tenho essa carga, fica difícil, entendeu? Se eu já vi um monte de coisa com world building foda pra caralho, aí eu vou lá e vejo uma parada, fica difícil pra mim ficar buscando tanto, entendeu? É por isso que eu não gosto de começar a comparar o webtoon com o mangá, tá ligado? Porque cara, é uma surra, tá ligado? É impossível. Mas tá na tua cabeça, é difícil, entendeu? É muito difícil tu ler eu consigo, e tu não eu gosto pensar. muito de comparar com o Solo Leveling, tá ligado? E com os outros que eu já li, que é The Gamer, por exemplo, que tem essa parada do RPG, das magias e das skills. Mas por que tu acha, Dude? Vamos lá, por que tu acha que não faz sentido a gente comparar um webtoon com um mangá? Porque é uma surra de pau mole, mano. Pelo amor de Deus, One Piece bate. Mas por quê? mas por que não é justo comparar? Porque, cara, é porque a maneira que é apresentado o mangá e a maneira que é apresentado o webtoon dá muito mais, no mangá dá muito mais espaço pra tu trabalhar as coisas, tá ligado? Tu tem muito mais paginação, assim, né? No webtoon tu tem, tipo, a cena de cima pra baixo e os caras desenham muito menos que no mangá, tá ligado? Consequentemente tem muito menos cenas. Ah, isso com certeza. E consequentemente tem menos espaço e menos lugar pra tu trabalhar a história, tá ligado? Mas será que tem a ver só com a estrutura? Acho que talvez seja por isso que não tem espaço pra, tipo, trabalhar personagens secundários, talvez, né? Então, é que tu tá falando de estrutura. Tu acha que é a estrutura que julga isso? Eu acho que é a estrutura que é apresentada é a história, tá ligado? No mangá, por exemplo, chega a ter no mínimo 5 quadros por página, né? Às vezes tem página dupla, mas na sua grande maioria é 5, 6 e tudo mais. Aí no webtoon, mano, tu tem tipo um quadro a cada scrollado, vamos dizer assim. E daí tu põe lá, sei lá, 4 vezes 25 páginas, tá ligado? Dá muito mais que um capítulo de webtoon, tá ligado? Então, consequentemente, tu tem mais espaço e mais... Puta que pariu essa moto, velho. Consequentemente, tu tem muito mais espaço e muito mais local pra trabalhar o resto da história, por exemplo. E o One Piece mesmo, pô, não vou nem falar, né, mano? É absurdo. É 30 páginas ali, o Oda lascando o world building em cima do cara e, tipo, não tem como combater, tá ligado? Eu só tenho que adicionar um negócio, então. Tem que dizer, então vamos comparar ali com livros. Vamos comparar mangás com livros agora. Deixar o webtoon de lado. Daí vou dizer que, por exemplo, o Game of Thrones, Crônicas de Gelo e Fogo, vai ter muito mais construção de mundo do que o One Piece. Ah, com certeza, com certeza. Tu acha? Eu acho... É bem louco, é bem dicas. Né? Com certeza. É porque diferente do mangá, num livro tu consegue descrever com mais detalhes, tá ligado? É, a mesma coisa comparar novel com mangá, tipo, não tem como... Mas vocês acham que é no mesmo nível? Tipo, eu pego um webtoon e comparar... Vocês acham que é... Sim, eu sei que são mídias diferentes, tá, gente? Mas vocês acham que comparar um webtoon com um mangá é literalmente a mesma coisa que comparar um webtoon com um livro, por exemplo? Não. Você julga que são tão diferentes assim? Não, o que eu quero... Eu quero dizer outra coisa. Eu quero dizer, tipo, que se tu for comparar um webtoon com mangá, eu acho que não deveria ter diferença. Eu acho que poderia ser uma comparação válida. Eu só sinto que a estrutura que os webtoons usam pra chamar a atenção torna eles mais raso, limita eles no sentido de criar personagens mais complexos e coisas do tipo. A maioria dos webtoons que tu vê, eles até parecem um pouco similares, bem similares até.
São bem Mesmo- parecidos. Mesmo tendo histórias super diferentes, tu consegue ver similaridades entre Solo Leveling e Beginning After the End. E não deveria dar. Eu acho que... Não, são parecidos mesmo, dá pra ver, dá pra ver. Eu acho que é um problema do próprio... Como é que eu posso dizer? As webtoons foram mídia, né? criadas... A mídia. As webtoons foram criadas para chamar a atenção do público semanalmente, coisas mais rápidas e com muitos capítulos. E eles arrastavam muito isso pra, tipo, criar mais... Como é que eu posso dizer? Era importante que o webtoons tivessem muitos capítulos. Tu vai ver Tower of God, tu vai ver esses que eu já citei. Todos eles são gigantescos e, tipo, não tá nem perto de acabar. Não dá nem de ver o futuro, assim. Então... Eu acho que são duas coisas. Eu tô só jogando lenha da fogueira porque eu achei massa a discussão, tá, gente? Eu sei que fugiu até do tópico aí, mas depois o Dude se vira lá na edição. Se Pra ele variar. conseguir. Mas é que ficou massa a discussão. Mas o lance é que, assim, primeiro que o Webtoon não bota um ponto final, como a gente já conversou algumas vezes ao longo do cast. Né? Pelo menos essas mais populares. Elas não botam um One Piece, elas não botam um Hokage, elas não botam o eu quero salvar a minha amiga do assassinato da Yakuza que vai acontecer daqui a pouco e eu vou voltar no tempo pra isso. Eles não botam isso, né? Então, eles deixam em aberto pra rodar meio que pra sempre. E eu sinto que a leitura, ela tem que ser mais fácil Sim. do que um mangá. Primeiro por onde tá, que é no celular, né? Então ficar dando zoom assim não funciona muito, né? Mangá, eu pessoalmente odeio ler mangá no celular, eu acho muito ruim. E eu acho que as pessoas estão muito lendo isso enquanto estão em transição pra fazer alguma coisa, talvez, né? Tipo, elas estão num trem, né? Lá na Coreia, pensando na Coreia, na realidade lá, tem muito trem. Então, o cara pega trem pra fazer as coisas, tal, ou o cara tá indo de um lugar pro outro, o cara tá ali no celular lendo. Sei lá, eu sinto que não é um momento que tu tem que parar pra ler e absorver tudo que tá ali, sei lá. André, tu tá falando que a leitura é mais rasa de Webtoon? Talvez, não sei. Será que eu tô errado? Não sei. Sim, tá certo. Tá certo. Tô com medo, não sei. Eu posso adicionar algumas informações do que o Dude falou, por exemplo. Eu vi um question, né, um Q&A do Perguntas e Respostas do Turtle Me no Tapas, né, que é o lugar oficial onde eles publicam. E lá eles respondem como é o processo de criação da comic, né? E ele fala, ó, a gente se baseia na novel, o Turtle responde, né? A gente se baseia na novel, da novel eu passo pra minha escritora, redatora lá, que ela resume. Então, ele mostrou uma fala lá do Viridion com arte, que é o vô elfo com arte. E é tipo uma frase, uma fala, uma conversa de tipo umas 7, 8 linhas. A redatora ela transforma isso em 4 frases, essas 7 linhas. E depois tem mais storyboard, que ele é botado por cima e vira um painel de 3 painéis. Tipo, vira 3 sequências, né, de imagem. E esse resumo que eles fazem é literalmente isso. Eles pegam um pedaço da novel e resumem muito pra botar isso no Webtoon. E isso se passa em toda a Webtoon, né? É basicamente um resumo da novel. Para adaptação. Então, tem muito isso também, isso limita muito que o autor pode botar ou não mostrar pra gente. E a outra coisa que eu acho que não é interessante fazer essas comparações é a maturidade do material, ou até mesmo do local. Por exemplo, livros. A gente faz livros desde quando? Boa. Mangás. Quão maduro é a indústria dos mangás no Japão? A própria lance editorial, né? Se tu for olhar pros manhwas, webtoons, cara, são autores que fazem basicamente sozinho. É ele mais um cara fazendo as coisas. Tem a editora, mas a editora não faz nada além de publicar, dar uma plataforma que as pessoas possam ler. E, cara, é muito... É como se fosse fanzines, né? Por aqui, pra quem gosta de HQs americanas. Então, não tem muito como comparar, porque eu acho que o nível de maturidade ainda da mídia não chegou a esse ponto. E era o que eu ia adicionar. Quantos anos tem as Crônicas de Gelo e Fogo também? Quantos anos ele demorou pra escrever 5 livros? Por 20 e poucos anos. Então, tu consegue ver que, tipo, vai ter uma densidade muito maior de informação ali. Sim. Não, perfeito. 3 por mês. Não, mas legal. Vamos voltar aos pontos positivos. Dude. Caralho, que balãozinho dele. Meu amigo. Não tem problema. A conversa ficou legal. Vamos lá. Mas vamos lá, Dude.
o que tu tem, assim, pra... Tu até já trouxe algumas coisas ao longo do cast, mas eu acho que é bacana reforçar isso aqui, né? O que nessas 3 primeiras temporadas aí de The Beginning After the End, quais são os principais pontos fortes pra ti? Eu gosto como a maneira que a história anda, que eu sinto que a aventura tá sendo apresentada, né? Tipo, o protagonista nunca tá em um local só, né? Ele tá sempre explorando o mundo, ele tá sempre se aventurando, né? Isso é uma coisa que eu acho muito interessante. A apresentação de vários personagens e os seus estilos de luta, né? Essa questão que o world building dá de sempre dar um pouco mais de detalhe nesse aspecto do tipo, tem elfos, tem humanos e tem anões e cada um tem uma especialização na área. Tem aqueles especialistas em 4 elementos que são muito raros, tem os que são especialistas em 2 elementos, os elfos especialistas eles têm uma proficiência numa habilidade de natureza, e os anões com ferro e piriri pororó, tá ligado? Acho que o world building do The Beginning of the End é um dos pontos mais fortes e presentes nessas primeiras temporadas que destaca bastante em mim. E eu acho que pra mim, na minha opinião, que daí já é opinião pessoal, né? Eu gosto do fato do Art não ser o protagonista pica das galáxias, tá ligado? Ele não é um cara que, tipo assim, não, chegou o boss, eu vou ligar o poder aqui, eu vou casquetar o pau e vou ficar de boa, tá ligado? É mostrado um pouco de dificuldade desde o começo da história, entendeu? Diferente das outras webtoons que eu já li, que tem, tipo, esse elemento de magia e poder nos protagonistas, eles ligam o poder, eles são imortais, eles são super fortes, tá ligado? Eu acho que o The Beginning of the End, ele dá um pouco de dificuldade pro Art pelo aspecto, meu corpo é muito pequeno, porque eu vim de outro mundo, eu sei lutar espada, mas meu corpo é muito pequeno, ele não acompanha, ou às vezes eu sou iniciante nessa magia de fogo e de vento, tá ligado? Eu não consigo lidar com isso, então, tipo, é mostrado um pouco de dificuldade pro protagonista, tá ligado? Apesar que tem alguns momentos, que como o Wesley citou antes, por exemplo, tem um cara que na cidade que incomodou ele e ele tá ali só pra mostrar como o Art é foda, tá ligado? Às vezes tem esse momento que é um pouco meio, tipo, desperdício de tempo, porque tu sabe o que vai acontecer, mas que, sei lá, mano, eu acho que é mais pro autor, tipo, mostrar como o Art é foda, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, ele mostra como tem dificuldades nesse mundo, por bosses, por dungeons, ou por outros aspectos, né? Cara, a arte é muito boa, né? Eu gosto muito do traço do Webtoon. E eu não vou... Cara, não chega nem perto da do Solo Leveling, que é, mano, pra mim é o masterpiece dos Webtoons, mas é uma arte bem bonita, assim, o fogo é muito bem desenhado, as magias, o enquadramento dos personagens, os combates em Webtoon, mas ainda assim tem Solo Leveling que é impossível bater, tá ligado? Na minha opinião. Mas assim, é uma arte ainda que dá pra dar uma relevância porque é boa. Mas só pra completar, o que eu acho muito bom no The Beginning of the End, pra mim é com certeza o Sylvie, porque aquele pet, ele é uma das coisas que mais me apega com relação a carisma. Tem até mais carisma que o próprio Art, assim. E o Art tem muita carisma, né? O personagem é muito carismático. Até porque o Sylvie ele até ganhou aquelas enquetes de popularidade, né? Ele ganhou em primeiro lugar acima do Art. Achei até legal isso. A terceira tava a Tessie e em quarto tava a Sylvia, que é, no caso, a mãe do Sylvie, né? E, cara, outras coisas que me chamam muita atenção é a exploração do universo. Justamente uma das coisas que eu mais gosto também. Não ficar só a complexidade de personalidade dos personagens ou complicações de vilões, antagonistas, mas sim falar que existe uma terra fantasiosa e essa terra fantasiosa funciona dessa maneira. Ele meio que cria as próprias regras e eles dita isso, né? E o que eu acho mais interessante também, dá pra botar em paralelo aí, é que o Art, ele tá sempre praticando. Em todo momento de onde tá lendo, ele tá treinando alguma coisa, assim. Entre as aventuras, ele tá treinando ali com a Tessia, com o voo da Tessia. Quando ele é aventureiro, ele tá treinando com a menina que ele tá acompanhando ele, que eu esqueci o nome. E também, ele, até agora, na quarta temporada, ele tá treinando o tempo todo. Então, isso dá um pouco de perspectiva pra gente, que o Arthur, ele tá ciente da sua posição, que ele ainda não é o mais forte daquele universo. Ele tem muito ainda a evoluir. E isso é uma coisa que eu acho bem interessante quando eu comparo com as outras obras, por exemplo. Existem muitas obras que os protagonistas basicamente só treinam na primeira temporada, ou quando ele conhece o mestre, né? Depois nunca mais treina. Tu não vê mais ele praticando nada, assim. Ele só acontece que no momento de necessidade surge um poder do rabo e eles conseguem sobrepor a dificuldade, assim. Ou não te convence, né? Então, tipo, tem o arco de treinamento, às vezes é 3 minutos ali no anime, vamos supor, né? Então, tu quer que acredite que o cara ficou muito mais forte, né? É difícil, né? A não ser que tu tenha a saída de mestre que o
que o autor de Naruto teve, né? Que o clone da Somu treina pelo Naruto, tu não precisa mais treinar, tu faz o clone e tu tá de boa. Tu vai ter que sempre convencer a gente que tava valendo realmente a pena. Outro ponto ali é também usar aquele esquema de vou treinar com o mestre, daí passa, dá um skip. Skipa pro Time futuro, skip. certo? É um time skip. Aham. Daí, quando tu tá na luta, daí que ele vai mostrar o que ele aprendeu. Volta os flashbacks ali do... Daí fica, tipo, Dependendo do que ele precisa, o treinamento vai ser daquele jeito, né? ex-máquina um pouquinho, assim, sei lá. É pra deixar mais imprevisível, mas é meio barato, assim. Nossa, mas... não é meio não. Pra mim é totalmente barato no atual momento. Né? Barato na promoção, né? Mas... Aí ele se defende do famoso Deus Ex Machina, pelo menos, né? Que fica... Mais ou menos, né? Vamos lá. Não é tão feio, né? O Ex Machina, É digamos uma assim. defesa meio suja, né? Mas... Mas eu acho que o saldo de The Beginning After the End, assim, só pra reforçar mais uma vez, é muito positivo, né? Eu acho que... Não li tantos webtoons assim. Acho que é o mesmo caso do Dude, né, Dude? Não leu tantos assim. É que assim, os que eu li... É que a grande maioria dos... Vamos concordar, né? A maioria dos webtoons envolve essa porcaria de universo de fantasia, Os né? mais populares, pelo menos, né? Acho que, tipo, tirando os de universo de fantasia, eu acho que eu li uns 3 que não são, tá ligado? Mas os restos, mano, pode botar uns 10 de fantasia, mano. Eu li pouco, cara. O Webtoon é basicamente ou é jogo ou é reencarnação. É isso. Ou Mas então tem é- muito, né? Isso, cara. Ou então é Noblesse, ou então é Nossa. Mas é ruim, né? Thought of God. Noblesse? Não é tão ruim assim. Cara, O anime é um nojo, velho, pelo tu amor pode de falar Deus. do anime, mas O anime é um nojo. Mas aí se o anime veio pra quê? Não é pra promover o webtoon, porra? Falharam. Mas assim, vamos dizer que essa Crunchyroll Originals aí tá meio pegada. Não só a Crunchyroll, né? Netflix Originals também tá dando uma pegadinha aí que, olha... Tá... A original Netflix tá dando uma pegada. Mas eu tô amando a temporada nova de Castlevania. não, mas daí, pelo amor de Deus, né? É um estúdio americano que tá fazendo isso aí, não é o japonês. E também é um cara que sabe o que tá fazendo, né? Esse é outro ponto. Ô, louco. Caralho. Meu Deus do céu. Espero que os produtores de anime aqui, o Netflix, não estejam ouvindo esse podcast agora, porque... F patrocínio. Acabou. Mude a nossa opinião. Brincando. O The Beginning, assim, eu acho que ele é muito promissor, né? E eu queria saber um pouco sobre expectativas de vocês, assim. O que vocês gostariam, bem egoísta, o que tu gostaria que... Pra onde que vai essa história, né? Então, eu até já deixei a minha opinião, mas eu quero ouvir a de vocês. A minha é aquela de que trazer uma pauta com um pouco mais de trama, né? Onde vai ter uma força antagônica, não precisa ser uma pessoa, pode ser só uma força antagônica mesmo, né? Pode ser um ambiente, um novo mundo desafiador, sei lá. Algum desafio aos pés do que o Art tá se tornando, porque ele realmente tá muito, muito forte, né? Não chega num Jinwoo, o nível de escala, né? Do perigo pro Jinwoo, né? Não chega nesse nível, mas eu acho que tá escalando pra isso e eu tenho um pouco de medo de onde isso vai chegar. Eu gostaria de ver uma trama o quanto antes, né? Pra aprender um pouco mais. De vocês, assim, começa tu, Patrick. O que tu tens, assim, ou tu já gosta da onde tá indo, né? Nessa quarta temporada. Cara, eu acredito que a questão de ter um antagonismo ou um vilão na obra vai ser depois desse arco da escola. Porque até ele se informar e tal, essas coisas. Porque ele precisa... Pra ter um grande vilão, pra mim, pelo menos, eu imagino que ele precisa ter um grupo de pessoas só ao lado dele, né? Pessoas que são tão boas quanto. Então, pra isso acontecer, eu acho que a escola tem que passar ainda alguns anos na escola pra ter essa formação dos amigos dele e de formar esse grupo. Porém, o que eu espero muito do anime é justamente isso. É ter uma sensação real de perigo. Não da perca do Art, porque eu sei que isso não vai acontecer, mas sei lá, da perca do Sylvie, perca da Tessia, ou do amigo Elijah dele. Então... é muito isso, eu quero sentir um pouco de medo pelos personagens, assim, começar a sentir um pouco de emoção também. Indo um pouco na mesma onda do Patrick, eu procuro que ele seja um pouco mais perigoso. A narrativa demonstra um pouco mais de perigo para os personagens, né? Teve alguns arcos ali que eu curti muito, que foi o arco da Dungeon, que teve muitas percas e eu fiquei muito impressionado por um webtoon apresentar isso. Eu espero que com essa entrada aí do continente novo que apareceu no final da Season 3 ali, e com tudo que tá por vir, mano, seja posto mais essa questão do tipo, a periculosidade que é de um aventureiro nesse universo, tá ligado? A gente sabe que o Art não vai morrer, tá ligado? Mas o autor, ele tem que brincar com o aspecto das pessoas que estão em volta no Art e de quanto é perigoso ficar em volta dele, sabe? Quanto perigo envolve ele, sabe?
Então seria muito interessante, sei lá, Legal. o Art tem um amigo, ele vai lá e morre, por exemplo, né, cara? É uma coisa que tu não espera, sabe? Tu espera que o Art vai derrotar qualquer inimigo que aparece na frente dele, sabe? Então... O gurizada quer ver morte. Não é querer ver morte, Sangue. cara. Eu quero ver... É morte errada falar, mas eu quero ver brincando. consequências, tá ligado? Aham, não, entendi, eu tô brigando no teu pé só. E a consequência é a morte. Mas tem que ser a morte. O pessoal é mortífero. Ah, só vou dizer, eu tenho medo desse novo arco. Eu tenho medo que não continue numa boa qualidade. Tenho medo que ele se perca no sentido de... Igual o Solo Leveling, ir pra uma tema e daí tu não conseguir manter a qualidade, vamos dizer assim, porque tu não construiu direito. Eu prefiro que ele fique mais um tempo aí na escola, eu prefiro que ele aprenda mais, eu prefiro que ele se aventure mais, descubra mais o mundo, antes de ter uma tema ainda... Eu sei, parece meio estranho, eu falei tanto sobre o fato de ele não ter uma história e agora eu não quero que ele tenha uma história tão cedo. Mas É verdade. Não, é que eu disse, eu acho uma fortaleza, tá? Não acho que seja ruim, é só uma observação. Sim. Uma coisa, então, não é um spoiler, mas tipo, eu fui olhar as avaliações das novelas, dos capítulos das novelas, e estão bem avaliadas, então acho que não corre tanto risco assim não, Wesley. Ah, que bom. Uma coisa que é muito interessante botar, que tipo, não é só nós 4 que gostamos, com certeza tem muita gente que gosta, né? Mas recentemente, eu acho que foi ontem até, o Turtle, ele botou no Instagram dele que a obra dele, com o pessoal que faz trabalho com ele, recebeu um prêmio de reconhecimento na Picoma. Picoma é um site de publicação de webtoons e dramas, né, no Japão, como um dos melhores, assim. E ele não só recebeu como um dos 9 melhores, né, como ele também estava no lado de Jujutsu, Mushoku, Solo Leveling e Data Slime, o Slime Data Ken, né, o Reincarnate Time Reincarnate Slime lá. E o que fez essas pessoas, tipo, que avaliou as obras foram a quantidade de primeiros leitores, os likes e as visualizações totais. Então, por termos de popularidade, The Beginning of the End tá batendo de frente com até mesmo grandes mangás, né? Como o Jujutsu Kaisen. E isso foi no Japão? Isso. É uma plataforma do Japão. E é uma história que não traz o protagonista pra tu se identificar, né, cara? Que talvez isso mostre alguma coisa que, quem sabe, a gente tenha menos Isekai tão repetitivo, né? Talvez, não sei. E Double Down porque o Solo Leveling também tá na premiação, né? Pois é. Mas, estão comparando mangá com webtoon, né? Ah, toma no cu. Popularidade. Mas estão comparando, ó. Popularidade é outra coisa, não qualidade. Não, é assim, eu vou dizer, eu acho que tem muita possibilidade de ter webtoons com histórias tão bem trabalhadas quanto bons mangás, assim. Porque a gente também tá comparando a bons mangás, a gente não tá comparando a, por exemplo... Nossa, a gente só tá comparando com o maior mangá, né? Na verdade. É que, na verdade, a gente tá fazendo justamente o que a pesquisa fez. A gente tá comparando popularidade, né? A gente aqui, a gente só lê os webtoons mais populares. Ou vai dizer que tu já leu um webtoon tão obscuro quanto um mangá tão obscuro que tu leu. É difícil. Obscuro no sentido de não popular. Ou um anime que não é tão popular, tu foi lá e assistiu. Então a gente tá comparando diretamente popularidade, eu acho, né? Por isso que essa pesquisa faz sentido, né? Agora, quando a gente fala de estrutura, tal como o Dude bem colocou, né? Que julgou que a estrutura dificulta isso, eu concordo. Mas como eu falei antes, eu tava já jogando lenha na fogueira pra ver onde a gente ia chegar. Mas... Não, interessante também é ver, tipo, como tem pontos positivos nas webtoons e tem pontos positivos nos mangás. Tu vai pensar em vários clichês de mangá que são horríveis, que, tipo, acontecem direto e que ninguém gosta, tipo, ninguém, entre aspas, vamos lá, tá, que a gente não gosta no geral. Que o Wesley não gosta. Vamos pisar em ovos aí, mas... E daí tu vai ter problemas com webtoons também, personagem overpowered, etc. Então, eu sinto que no final é muito da mídia. Tem muitas fortalezas e fraquezas de ser uma webtoon e tem muitas fortalezas e fraquezas de ser um mangá. A maior fortaleza, eu acho, da webtoon é a arte. Eu acho que é por isso que chama tanta atenção. E a gente pode falar que há história, etc. Mas, tipo, todo mundo... Assim, ninguém começou a ver Solo Leveling exatamente porque como era incrível a história. Sim. Eu acho que o visual é a coisa mais apelativa, Chama, né? Pra quem lê mangá, ver todas as páginas coloridas deve ser, meu Deus. E não só colorido, né? Tipo, a sensação de movimento, a sensação de leitura mesmo, né? O jeito que tu faz a leitura ali na webtoon é muito interessante, né? Ela passa muito mais dinâmica do que um mangá, né? Pelo menos na minha opinião. Uma coisa que... E eu acho que até só pra completar aqui, já passo a palavra pra ti, Patrick, mas eu acho que o próprio The Beginning After the End faz isso muito bem.
né? Esse uso dos respiros, das calhas e a transição de um quadrinho pro outro, assim, aproveitando essa escala vertical, assim, eu acho que aproveita muito bem. Isso até é uma coisa pra adicionar aqui. Eu vejo muita gente reclamando que na Webtoon eles não aproveitam muito os espaços, quando os espaços fazem parte da história. Justamente esse uso da calha, né? Que a gente até explicou um pouco, que é passagem de tempo. Quanto maior o espaço em branco, mais tempo se passou. Então, até mesmo isso faz parte da história. Deixa eu ver como é que a gente pode terminar esse cast aqui, que ficou uma bagunça. É isso aí, pessoal. Acabou o cast. Sigam as Cúpula nas redes sociais. Tá lá, @Cúpula Trovão em todas elas. Não se esquece que toda quarta tem live no canal roxo. Eu acho que o que tem que fazer, na verdade, é a gente terminar e depois começar de novo. É verdade. O começo depois do fim, não é? Humor, comédia, piadas. Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br.